A paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Victor Ferreira. E hoje nós estaremos falando sobre um assunto muito interessante, que é sobre o arrebatamento da igreja. Pouco tem se pregado sobre o arrebatamento da igreja, e até mesmo muitos até perderam a esperança da viva, real, literal e expressa vinda do Senhor Jesus, ou seja, buscar a sua igreja, arrebatar a sua igreja. Nós acreditamos que o arrebatamento da igreja ela ocorrerá antes do período tribulacional. Existem algumas escolas a respeito do arrebatamento da igreja, e nós sabemos que a escola pré-tribulacionista ela é predominante no Brasil. O que é ser pré-tribulacionista? Que acredita que a igreja será arrebatada antes do período tribulacional, que será um período de manifestação do anticristo e também da ira de Deus. É o conceito em que muitos do Brasil, ou se não a sua maioria, acredita que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Nós, pré-tribulacionistas, nós acreditamos que a grande tribulação ela irá durar um período de 7 anos, baseado no livro de Daniel, no capítulo de número 9 e o versículo de número 27, que fala sobre as 70 semanas de Daniel, pois já se cumpriu 69 semanas, então falta a última semana. Tanto que a palavra semana em hebraico, ela vem da palavra Shabuá, que significa semanas de anos, ou seja, cada dia da semana é um ano, e uma semana tem 7 dias, então são 7 anos. O Senhor nos ensinou a contar assim em Levítico capítulo de número 25 e o versículo de número 18. Esse período de grande tribulação é um tratado com Israel e também com os ímpios. Você já ouviu falar sobre a doutrina da iminência? Todo pré-tribulacionista acredita na doutrina da iminência, pois a doutrina da iminência acredita que o arrebatamento da igreja acontecerá a qualquer momento e de forma inesperada. A palavra arrebatamento, ela significa harpazo. A palavra harpazo, ela significa tomar com força ou tomar com violência a qualquer momento e de forma repentina. Vejamos bem, os testemunhas de Jeová colocaram uma data de 1935, dizendo que Jesus voltaria nessa data. E olha que coisa, Jesus não voltou. O que eu estou querendo dizer? Se a volta de Cristo é iminente, se ela pode acontecer a qualquer momento, porque pessoas tentaram e ainda tentam estipular uma data ou ocasião do qual Jesus possa voltar, e isso é um grande equívoco. Teve um outro chamado Miranda Leal, que foi um pastor sério, que tinha um programa de rádio de curas, um homem de oração, e ele era presidente de uma igreja ali em Maringá, e ele disse que Jesus voltaria no ano de 1999. E que se Jesus não voltasse nessa data, ele largaria a presidência da igreja. E foi o que aconteceu. Ele largou a presidência e foi chamado de falso profeta, porque não se cumpriu. Outro também, chamado de Guilherme Miller, ele foi fundador dos Adventistas do Sétimo Dia. Ele diz que Jesus voltará no ano de 1843. E Jesus não voltou. Ele disse que ele errou baseado nos cálculos que ele usou do livro de Daniel e disse que Jesus voltará em 1844. E o que aconteceu?
não voltou. Ele não voltou. Então não adianta ficar colocando data, porque a vinda do Senhor será iminente. Ninguém saberá o dia, ninguém saberá a hora, senão o Pai. Só o Pai saberá o dia. Só o Pai saberá a hora da vinda para buscar a sua igreja. O arrebatamento da igreja, ele ocorrerá da seguinte maneira. Número 1, será dado uma palavra de ordem. Tá isso, Paulo disse. E o mesmo Deus descerá do céu com alarido e voz de arcanjo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que ficarmos vivos seremos transformados, e arrebatados seremos, e viveremos para sempre com o Senhor. Então será dado uma palavra de ordem. Alguns elementos do texto: alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. O que é um alarido? É um grito de guerra. Voz de arcanjo, será que será de Miguel? Porque nós conhecemos Miguel como arcanjo. Miguel significa Micael. A palavra arcanjo vem de arqué, que significa o primeiro de uma série, ou seja, Miguel é o primeiro de uma série de arcanjos. Aí vem outra palavra, trombeta de Deus. Quando ela for tocada, o texto diz que todos os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que ficarmos vivos seremos transformados e encontraremos com ele nas nuvens. Nuvem do grego, ela vem da palavra nephelai, a mesma nuvem que acompanhava o povo no deserto. Então ocorrerá uma série de acontecimentos comprovando e ocasionando o arrebatamento da igreja. Olha que coisa interessante. E teremos um corpo glorificado. No arrebatamento, este corpo corruptível, Paulo disse, se transformará num corpo de incorruptibilidade, porque convém que isso que é mortal se revista da imortalidade. Então nós teremos um corpo glorificado, um corpo transformado em glória. Fique com esse estudo da palavra de Deus sobre o arrebatamento da igreja. Não perca a fé, não perca a esperança, porque Ele é a nossa bendita esperança. Permaneça firme, porque Ele há de vir buscar a sua igreja. Que Deus te abençoe.